Faixa 42. A síntese é a alma da verdade. Ao pé das respostas acima, o médium grafou esta nota. Perguntei ao espírito se não desejava escrever mais com respeito ao assunto, respondendo-me o seguinte: a síntese é a alma da verdade. Prolixidade não significa lógica. Em buscando explicar as questões formuladas, o nosso objeto é apenas integrar o homem no conhecimento das suas possibilidades próprias, porquanto a chave da solução de todos os problemas que interessam ao progresso humano, o quid da realização dos seus superiores idealismos, reside nas mãos da humanidade mesma. Oferecermos-la daqui seria derrogarmos o valor da iniciativa pessoal, e nem isso poderíamos realizar porque também estamos a caminho da verdade infinita na estrada ascensional da evolução, interessando-nos outros sim problemas que condizem com a nossa existência espiritual. Sugerimos apenas em razão das nossas experiências passadas. O homem não aguarde, porém, dos elementos estranhos ao seu meio ambiente a decifração das suas questões, devendo apenas buscar fora do seu meio a força impulsiva dos ideais realizadores. A lei suprema que abrange a universalidade dos seres é a do arbítrio independente. Obrigar individualidades e organizações a determinadas normas de conduta seria a escravização injustificável e podeis observar, mesmo em vosso mundo, como a liberdade caminha dia a dia para concepções mais avançadas. Para a causa geradora da vida não existe força compulsória, a ordem. Não há confusão de autoridade ou poder, existe sinarquia. Todos os fenômenos em geral são dirigidos por atividade mística inacessível aos vossos juízos transitórios. Fugindo dos temas temporários da política, o homem necessita convencer-se de que a única coisa real da vida é a sua alma. Tudo mais que o rodeia reveste de caráter de transitoriedade. O espírito encarnado atualmente é um estudante longe dos seus penates. Todavia, a escola evoluirá com ele, transformando-se no decorrer dos tempos em berço de mestres ilustres, aptos a lecionar nos educandários do porvir. O homem conhecerá a Deus, conhecendo-se por quanto pode assimilar e adaptar a vida, mas não pode criá-la. Pode, cientificamente, alcançar ápices inimagináveis. Porém, somente no papel de examinador de tudo quanto está criado, sondando efeitos e descobrindo leis que se conservam desconhecidas. A causa dessas leis produtoras de variados fenômenos para ele se encontra sempre obscura e alheia aos seus métodos objetivos de investigação. Até hoje, somente a fé, baseada na razão, tem podido, na sua extraordinária capacidade de ressonância, corresponder-se com os planos espirituais através da sintonia de vibrações psíquicas. Porém, pouco a pouco, a ciência humana coroará a sua obra com o conhecimento dessa causa que é Deus. Joaquim Pedro de Oliveira Martins, recebido em Pedro Leopoldo em 25 de maio de 1935. Faixa 43. Uma orientação política para o Brasil nas páginas psicografadas de Chico Xavier. Faixa 44. Ainda a democracia. As leis são boas, mas os homens são maus. Patriotismo e coletividade. Pedro Leopoldo 8. Especial para o Globo por Clementino de Alencar. De acordo com o que adiantávamos ontem, iniciamos hoje a divulgação de respostas colhidas do além pelo médium e relativas às consultas selecionadas da vasta correspondência que lhe chegara desde o início da maior divulgação do seu caso. Conforme já observamos, muitas das indagações, embora colhidas com a mesma e respeitosa delicadeza que as demais, foram postas de parte por estarem fora, não só das possibilidades do médium antes de seus protetores, como também das altas cogitações de ordem moral e espiritual da doutrina. Faixa 45. Em torno da situação econômica do Brasil. A abertura das cartas era feita à noite na residência do médium e este mesmo as lia e enunciava as consultas nas mesmas contidas.
Reunidas algumas perguntas admissíveis, a caixa da correspondência era posta de lado e o médium concentrava-se a seguir para consulta aos protetores e amigos do espaço. O repórter limitava-se a recolher as respostas porventura obtidas. A primeira das consultas atendidas foi a seguinte. Depois de algumas referências à mensagem de Emmanuel, publicada em nossas edições de 6 de maio último, e na qual o guia diz que para o estado atual do Brasil não se enquadra outro regime fora da democracia liberal, um missivista, talvez pouco simpático a esse mesmo regime, fez esta indagação. Como poderá o Brasil resolver a sua situação econômica dentro da democracia liberal? Faixa 46. Somente fora do facciosismo das lutas de clã. A resposta de Emmanuel é pronta e coerente com o ponto de vista favorável à liberal-democracia já antes expendido. Revela ainda o guia, em suas considerações de agora, estar mais ou menos a par dos aspectos gerais da atual situação patrícia. Eis essa resposta de Emmanuel. A República Brasileira necessita de forças vitalícias no terreno político-administrativo que predominem sobre suas instituições de caráter temporário. Contrariando o facciosismo, as lutas de clã, existiu no Brasil um império, os grandes poderes centralizados. É da formação de um poder como esses que a República necessita a fim de corrigir os baldões, os defeitos, a instabilidade da política administrativa. Faixa 47. As concepções avançadas da alma brasileira. O conjunto de leis brasileiras, os dispositivos constitucionais, refletem a evolução moral dos habitantes das terras do Cruzeiro. Não só a nova Carta Política ultimamente promulgada, excetuando-se as incompreensíveis emendas religiosas, como a Constituição de 1891, são documentos de alto valor histórico e político atestando as concepções avançadas da alma brasileira. Faixa 48. Os interesses dos chefes nunca são prejudicados. Temos, porém, a considerar no país o combate prejudicial dos partidos sob a ditadura dos mais implacáveis individualismos. Os interesses dos chefes nunca são prejudicados. Sob o despotismo da sua vontade pessoalíssima estão os interesses da nação e das coletividades. Faixa 49. Uma aproximação necessária. Ora, nas condições atuais não se enquadraria no país outro regime que não seja o da democracia. As experiências, porém, requerem uma salutar aproximação entre governantes e governados, e todo o individualismo deve desaparecer dos interesses gerais. Faixa 50. A questão é de homens, não de leis. A solução dos problemas das classes tem sido tratada com a mais acentuada ausência de tato pelos que dirigem o Estado. Os grandes desequilíbrios econômicos e o ceticismo de quantos vivem a esperar melhores dias para a nação são oriundos justamente dessa odiosa campanha personalista que infelicita há muitos anos as correntes políticas do país. A questão é de homens, não de leis. As leis são boas e bastavam para controlar todos os fenômenos da vida nacional. Faixa 51. Faltam os cérebros e os sentimentos. Faltam os executores, os cérebros e os sentimentos. Evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo e cultive-se, acima de tudo, o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Faixa 52. Questão puramente administrativa. Vê-se, pois, que todos os problemas econômicos estão enfeixados nas questões de ordem administrativa. Nestes tempos de confusão em que a crise se manifesta dentro de todas as modalidades, Deus proteja o Brasil, inspirando aqueles que o governam e concedendo a todos os seus filhos paz e prosperidade. Emmanuel. Recebida em Pedro Leopoldo a 18 de junho de 1935. Faixa 53. Poderá a ciência substituir a religião?
Acima das coisas transitórias do mundo há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável, responde Manuel, aconselhando os vivos a que guardem o patrimônio de suas crenças. Pedro Leopoldo 9, especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Enviamos hoje mais 3 das respostas colhidas por Chico Xavier, dos seus protetores do além, relativas a indagações enviadas por carta ao médium. A segunda indagação refere-se ao hábito da cremação de cadáveres adotado por muitos povos do Oriente e diz: sentem os desencarnados os efeitos da cremação dos seus despojos mortais? E a terceira é esta: qual a impressão do homem no instante da morte? Faixa 54. Em torno de uma velha animosidade. Eis como Emmanuel, com aquele admirável poder de síntese que caracteriza essas mensagens, respondeu à primeira das indagações acima. Creio que, no futuro, viverá a humanidade fora desse ambiente de animosidade entre a ciência e a religião. Julgo, contudo, que nenhuma civilização pode a primeira substituir a segunda. As suas antinomias serão eliminadas dentro do estudo, da análise e do raciocínio. Nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens. Pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças de uma outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas podem ser dignos de respeito e admiração pelos seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. Confortado e satisfeito dentro da sua felicidade ocasional, não vê as caravanas sem número de infelizes transitando sobre as areias ardentes, cheias de sede e de fome. Faixa 55. Experiência que fracassa. O sentimento religioso é a base de todas as civilizações. Preconiza-se uma educação pela inteligência, concedendo-se liberdade aos impulsos naturais do homem. A experiência fracassaria. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso, a humanidade estará unida a Deus pela ciência e pela fé, então irmanados. Faixa 56. A ciência e suas contradições, atestado da falibilidade humana. Em cada século, o progresso científico renova sua concepção acerca dos mais importantes problemas da vida. Raramente, os verdadeiros sábios são compreendidos por seus contemporâneos. Se as contradições dos estudiosos são o sinal de que a ciência progride sempre, elas atestam igualmente a falibilidade humana e a fraqueza e inconsistência dos seus conhecimentos. Faixa 57. O sublime legado. Disse que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação podem roubar do mundo a ideia de Deus e da imortalidade do ser inata no coração do homem. As ideologias novas não conseguirão eliminá-la também. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como um sublime legado. Faixa 58. Religião e religiões. O que se faz preciso em vossa época é estabelecerdes a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são as organizações dos homens falíveis, imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro da inspiração superior que as fez surgir, são como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas é verdade, um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Faixa 59. Acima de tudo estão a sabedoria integral e a ordem inviolável. Cabe-nos, pois, aos que depois da morte já não seguirem qualquer ação para o afastamento de dúvida, exclamar para os que creem e esperam: ó irmãos nossos, que confiais na providência, dentro da escuridão do mundo.
Do portal de claridade do além-túmulo nós vos estendemos as mãos fraternas. Nossa palavra corre sobre o mundo com um poderoso sopro de verdades. Dentro do universo, 1000 laços nos unem. Sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós viveremos eternamente. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa, preside aos nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque, acima das coisas transitórias do mundo, há uma sabedoria integral, uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Emmanuel. Faixa 60. Só ao fim de certo prazo deverá ser feita a cremação. A segunda das perguntas acima, relativa à cremação de cadáveres, o guia assim respondeu. Geralmente, nas primeiras horas do pós-mortem, ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos. Laços fluídicos, imperceptíveis ao vosso poder visual, ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. E por essa razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos horríveis oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas após o desenlace. A cremação imediata, ao chamado instante da morte, é, portanto, nociva e desumana. Faixa 61. Elementos de vida que ficam por algum tempo no cadáver. Às vezes, segundo a natureza das moléstias que precedem a desencarnação, existem ainda no cadáver inúmeros elementos de vida. Daí, nasce a possibilidade de, usando de recursos vários e reagentes, a ciência fazer um morto voltar à vida. Vê-se, pois, que o espírito desencarnado nas primeiras horas do além-túmulo pode sentir, dentro do quadro de suas impressões físicas, todas as ações a que seu corpo abandonado seja submetido. Emmanuel. Faixa 62. Tal vida, tal morte. A terceira pergunta sobre a impressão do homem no momento da morte foi respondida nesses termos. A impressão da alma no momento da morte varia com os estados de consciência dos indivíduos. Para todas as criaturas, porém, manifesta-se nesses instantes a bondade divina. Os moribundos têm invariavelmente assistência dos seus protetores e amigos invisíveis que os auxiliam a se libertar das cadeias que os prendem à vida material. Entre os homens não existe a necessidade de alguém que auxilie os recém-nascidos a se desvencilharem do cordão umbilical. As sensações penosas do corpo são mais ou menos acordes com a moléstia manifestada. Elas, porém, passam e nos primeiros tempos do plano espiritual vai a alma colher os frutos de suas boas ou más obras na superfície do mundo. O adágio popular, tal vida, tal morte, vai aí receber então a sua sanção plena. Emmanuel. Recebida em Pedro Leopoldo a 21 de junho de 1935. A mulher não precisa masculinizar-se, sim educar-se. Faixa 63. O feminismo em face do código transitório dos homens, as desigualdades sociais, a evolução dos povos e de seus códigos, livre-arbítrio. Só é criminoso quem quer. Mais 3 respostas de Emmanuel. Pedro Leopoldo XI, especial para o Globo por Clementino de Alencar. O feminismo, logo se vê, não podia escapar às cogitações dos consulentes de Chico Xavier. Não fosse essa uma das maiores preocupações do próprio século. As indagações que surgem a respeito do seio da correspondência são várias. Há uma, porém, que constitui daquelas uma síntese. Qual a opinião dos espíritos sobre o feminismo? Simples, direta, sem malícia nem animosidade. E assim também é a resposta dada pelo guia e protetor do médium. Faixa 64. Contra a masculinização espetaculosa. Na resposta não está explícito propriamente um pronunciamento geral dos espíritos, como pede a pergunta. Como, porém, o guia não faz restrição alguma às suas palavras, parece-nos que podemos aceitá-las como um ponto de vista coletivo.
E este, como se verá, não é de todo favorável ao sentido tomado pelas chamadas conquistas feministas no panorama contemporâneo. Eis como pensam os espíritos sobre essa questão, segundo a resposta assinada por Emmanuel. A mulher deve colaborar com o homem de forma admissível ao seu sexo nas variadas esferas de sua atividade, mas não compreendemos como legítimo esse movimento de masculinização espetaculosa preconizada por inúmeros orientadores do mau feminismo, os quais iludem a mulher quanto às suas obrigações no seio da coletividade. O homem e a mulher, dependendo um do outro, são elementos que se completam para a consecução da obra divina. Faixa 65. Não precisa masculinizar-se e sim educar-se. A mulher não precisa masculinizar-se, precisa educar-se dentro da sua feminilidade. O problema do feminismo não é o da exclusão da dependência da mulher, deve ser o da compreensão dos seus grandes deveres. Dentro da natureza, as linhas determinadas pelos desígnios insondáveis de Deus não se mudam sob a influência do limitado arbítrio humano, e a mulher não pode transformar o complexo estrutural do seu organismo. Faixa 66. Os deveres mais sagrados. Homem e mulher, cada um deles tem obrigações nobilíssimas a cumprir nas posições diferentes em que foram colocados dentro do planeta. Aliás, na humanidade, a mulher, por sua profunda capacidade receptora, guarda os deveres mais sagrados diante das leis divinas. Todas as questões feministas se reduzem a um problema de educação mais do que necessária. Faixa 67. Um problema que foge aos códigos transitórios dos homens. Neste século, as experimentações tocam ao auge. A mulher não podia escapar a essa onda de transições. Todavia, faz-se preciso conter o delírio, a alucinação de mentalidades apaixonadas nos excessos de idealismo e que se voltam para o campo da publicidade, falhas no conhecimento imprescindível das realidades da vida, sem saber o que desejam e sem nada trazer de melhor aos que se formam para as lutas da existência, intoxicando o espírito da juventude. As ideias são forças que, como a eletricidade, arruinam o que encontram na sua passagem quando não são devidamente controladas. Toda força necessita de educação para se expandir com benefícios. O problema da mulher, antes de ser estudado dentro dos códigos transitórios dos homens, precisa ser resolvido à luz do Evangelho. Emmanuel. Faixa 68. A evolução dos povos significa a evolução dos seus códigos. O que dissemos em relação ao feminismo poderíamos repetir quanto às questões sociais em geral. As indagações são muitas a respeito. Uma dessas é a seguinte: que pensam os espíritos das desigualdades sociais? A indagação é das que convidam aos debates longos e às demoradas dissertações. Emmanuel, porém, vale-se aí mais uma vez do seu admirável poder de síntese para responder. O problema das desigualdades sociais afronta os pensadores desde a aurora dos tempos. É preciso, contudo, considerar-se que se a pobreza luta com infortúnios e adversidades, a riqueza e a autoridade implicam deveres muito sagrados diante das leis humanas e divinas, dos quais decorrem responsabilidades temíveis para quantos não os saibam cumprir. Faixa 69. As classes existirão sempre, o dever da solidariedade. Em tese, as classes existiram e existirão sempre. O que, porém, deve preocupar os sociólogos modernos é estabelecer a solidariedade entre elas, a conciliação de seus interesses, a multiplicação urgente das leis de assistência social, únicas alavancas mantenedoras da ordem. Faixa 71. O livre-arbítrio e a fatalidade. Está o homem subordinado ao livre-arbítrio ou à fatalidade? A essa pergunta, assim respondeu Emmanuel. O homem está subordinado ao seu livre-arbítrio, mas sua existência está também submetida a determinadas circunstâncias de acordo com o mapa de seus serviços e provações na Terra, e delineado pela individualidade em harmonia com as opiniões dos seus guias espirituais antes da reencarnação.
As condições sociais, as moléstias, os ambientes viciosos, o cerco das tentações, os dissabores são circunstâncias da existência do homem. Entre elas, porém, está a sua vontade soberana. Pode nascer num ambiente de humildade e modéstia, procurando vencer pela perseverança no trabalho e triunfando das deficiências encontradas. Pode suportar as enfermidades com serenidade de ânimo e resignação. Pode ser tentado de todas as maneiras, mas só se tornará um criminoso se quiser.